Olá, queridos alunos do Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, estamos reunidos aqui para mais uma videoaula de Física, nossa 28ª videoaula, onde iremos trabalhar hoje um assunto muito pertinente no contexto atual, relacionado às fontes de energia e sua utilização no cotidiano. Nesse tema, nós iremos propor para vocês uma leitura textual desse capítulo, para que a gente possa nos apropriarmos e debatermos sobre os impactos e as relações e a influência do ser humano no meio ambiente. Então vamos navegar aqui no mundo da física, nessa mais interessante videoaula. Fontes de energia. Primeira coisa, vamos definir o que é uma fonte de energia. E Lavoisier, sabiamente em sua frase, disse: na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E as fontes de energia, meus queridos, são recursos naturais ou artificiais, utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Existem vários tipos de energia, e que nós vamos dialogar na aula de hoje. Essas fontes de energia, elas possuem relações diretas com as questões ambientais, podendo ser utilizado através de recursos energéticos e observadas através de impactos e das relações que o homem exerce sobre a natureza. Elas podem ser classificadas de duas formas diferentes: energias renováveis e as energias ou fontes não renováveis. Então vamos compreender aqui, nos apropriarmos o que caracteriza cada uma dessas fontes. Fonte de energia renovável. Pelo próprio nome, ela indica a capacidade natural de se renovar, ou seja, é uma fonte inesgotável, certo? Não significa dizer que ela não possa se acabar, cuidado. Fonte inesgotável, mas algumas outras que também são caracterizadas como renováveis podem se esgotar. Então, quando vocês observarem uma questão de vestibular dizendo que as fontes de energia renováveis são inesgotáveis, isso é uma alternativa falsa. Cuidado com isso, hein, gente? As pessoas têm mania de confundir isso aí. E eu posso citar para vocês alguns exemplos, como o vento, energia eólica, né? Solar, energia do sol, certo? Que são fontes inesgotáveis. Porém, nós temos aqui como exemplo a água, que é uma energia renovável, mas que é inesgotável. Esgotável, ou seja, ela pode se acabar, dependendo do mau uso do homem em relação a esse tipo de fonte. Então, cuidado, fontes de energias renováveis são fontes, certo? Que pelo próprio nome, elas podem se renovar. Isso não significa dizer que todas elas serão inesgotáveis. Citei como exemplo a energia eólica, energia dos ventos, energia solar, sol, e a da água, né? A hidrelétrica. Outra observação importante que eu trago aqui para vocês é que nem toda fonte renovável de energia ela é limpa. Ou seja, elas podem causar impactos à natureza, impactos ambientais. Nós vamos observar e dialogar um pouco mais na frente. Então, trago aqui novamente os exemplos de fontes de energia renováveis: energia solar, oriunda da fonte sol, energia eólica, dos ventos, a hidrelétrica, da água, a biomassa, né, que consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia, ocorre por meio da combustão. Combustão significa queima, tá bom? Da lenha, do bagaço de cana e de outros resíduos agrícolas, restos florestais e excrementos de animais, ou seja, as fezes. Energia das marés, que é uma energia muito utilizada em alguns países, que é chamada de maré motriz. Então, nós temos aqui esses 5 exemplos de energia que representam fontes renováveis. E as fontes de energia não renováveis? Pelo próprio nome, né? São aquelas que poderão se esgotar no futuro, relativamente próximo. Eu trago aqui para vocês os combustíveis fósseis, né? Que são empregados tanto para o deslocamento de veículos, como para a produção de eletricidade em algumas estações termoelétricas. Tem 3 tipos aí de combustíveis fósseis. O principal deles é o petróleo, que tem um valor
ainda nos dias atuais, altíssimo, carvão mineral e o gás natural. Nós temos também outros exemplos, tais como nafta e xisto bituminoso. Falar sobre fontes de energia não renováveis, né, é falar sobre fontes que apresentam altos índices de poluição. Cuidado! Tanto a produção do petróleo, carvão mineral, como gás natural e principalmente as termoelétricas exige um grande impacto ambiental. Outra fonte de energia também não renovável é a energia nuclear, né? Também chamada de energia atômica, extremamente perigosa e cara, que se dá pelo aquecimento da água que se transforma em vapor e ativa os geradores. Nas usinas nucleares, o calor gerado em reatores a partir da fissão. Fissão é a separação do núcleo atômico, certo? Do urânio 235, liberando grande quantidade de energia. É uma energia bastante perigosa, por isso que nem todos os países utilizam como fontes primárias a energia nuclear. Além de ser energia cara, uma energia que provoca impactos ambientais. E aqui é uma parte mais interessante, meus queridos. É importante que, além de conhecer as fontes de energia, saber classificá-las em renováveis e não renováveis, saber exemplificá-las, o mais importante é conhecer quais são as vantagens e as desvantagens em relação ao seu uso, que tipo de impacto pode causar na natureza. Então vamos lá ver aqui algumas. Primeiro vamos ver aqui as renováveis. Energia eólica, né? Qual é a vantagem e qual é a desvantagem de se utilizar energia eólica? A energia eólica é considerada uma fonte limpa, por não emitir gases poluentes à atmosfera. É uma vantagem. Qual é a desvantagem da energia eólica? A instalação de aerogeradores eólicos provoca modificação na paisagem e prejudica a rota migratória de aves. Aqueles aerogeradores custam caríssimo, são tecnologias oriundas de outros países desenvolvidos, além de provocar impactos na fauna e também na flora. Por exemplo, aquelas dunas, geralmente se instala um gerador eólico em regiões onde ocorre grandes correntes de massas de ar, geralmente próximo a regiões litorâneas. Então, aquelas dunas que inicialmente são móveis, para poder sustentar aqueles aerogeradores, tem que se tornar dunas fixas. Então, primeiro, impacto ambiental. O segundo grande impacto ambiental é que algumas aves migratórias que residem naquela localidade, elas, ao colidirem com aquelas pás daqueles aerogeradores, elas morrem. Também é um outro impacto ambiental. Energia solar. Qual é a vantagem? É uma fonte de energia limpa e abundante em diversas áreas do nosso país, de alto benefício. Porém, tem uma desvantagem. O aproveitamento desse tipo de energia ainda requer avanços tecnológicos que viabilizem economicamente seu uso. Aquelas placas fotovoltaicas, gente, utilizadas para poder coletar, armazenar a energia do sol, elas custam caríssimas. São tecnologias alemãs. Então, assim, é inviável para a população mais carente. Energia hidrelétrica. É uma fonte de energia limpa, com baixo custo operacional e renovação a curto prazo. Qual é a desvantagem? Provoca danos ambientais, impactos à biodiversidade e à população residente no local da construção das usinas. Geralmente, para se construir uma usina hidrelétrica, requer um grande desmatamento de uma determinada área e, ao desmatar uma determinada área, também você impacta de uma forma direta a fauna, porque lá naquela região moravam algumas espécies de animais, que por sua vez serão mortos ou terão que se deslocar para outros ambientes após o desmatamento. A biomassa. A biomassa é uma fonte de energia pouco poluente, cujos recursos são renováveis a curto prazo. Qual é a sua desvantagem? Pode impactar com os recursos hídricos, porque demanda grande quantidade de água, provocando também grande desmatamento na região. Energia das marés, chamada de maremotriz. É uma tecnologia que também não é utilizada aqui no Brasil, mas é considerada uma fonte de energia limpa e agride minimamente o meio ambiente. Qual é a desvantagem de se utilizar a maremotriz, energia das marés? Como é uma tecnologia
desenvolvida em países de primeiro mundo, ela ainda tem um alto valor custo-benefício, né? Por quê? Porque aquelas pás que se movimentam com a força das ondas, elas, ao se movimentarem, requer grandes tecnologias e alto investimento na construção daqueles geradores. Então, é uma tecnologia inviável no momento para se utilizar em países subdesenvolvidos, apesar de sermos um país onde apresentamos grandes quantidades de locais ou regiões litorâneas, né? Fontes não renováveis são aquelas fontes que causam maiores impactos à natureza, né? Nós temos aqui os combustíveis fósseis, que traz como vantagem por apresentar alta eficiência energética. Sua queima libera grandes quantidades de energia, apresenta facilidade na localização dos reservatórios, na extração e no processamento. Por isso são mais baratos do que as fontes alternativas de energia. Qual é a desvantagem de se utilizar os combustíveis fósseis? Seu uso intenso, certo? Provoca redução relevante dos reservatórios. A queima desses combustíveis libera gases poluentes à atmosfera, levando à danificação das camadas de ozônio e à intensificação do aquecimento global. O aquecimento global é um dos temas mais discutidos na atualidade, pois observamos a grande degradação e a influência do homem ao meio ambiente. E isso pode provocar impactos irreversíveis, certo? À natureza e à vida humana. Hoje observamos que o aquecimento global, a emissão desses gases poluentes na atmosfera, causa, além do buraco no camada de ozônio, causa aí um grande desequilíbrio ambiental e uma alteração catastrófica nas naturezas. Ou seja, enchentes em alguns locais, secas em outros locais, derretimento das calotas polares no Ártico, né? Aquilo ali, gente, é gravíssimo. É uma situação realmente muito preocupante, certo? Outra fonte de energia não renovável é a energia nuclear. Qual é a vantagem de se ter uma energia nuclear? Ela não libera gases de efeito estufa e não depende de fatores climáticos para viabilizar o seu uso. Porém, é uma fonte de energia cara e que provoca altos riscos à natureza e às pessoas. Nós tivemos aqui dois grandes acidentes, relatos históricos, né? O primeiro de Chernobyl, que aconteceu em 1936 na Ucrânia. Aquele vazamento provocou vários impactos ambientais, tanto na fauna quanto na flora. E até hoje, nos dias atuais, ainda provoca, né? Algumas pessoas sofreram mutações genéticas, alguns animais também, algumas anomalias, provocadas pelo vazamento do isótopo Célsius 137, em Chernobyl, né? Então, meus queridos, nosso grande objetivo de hoje era navegar um pouquinho aqui sobre esse assunto que é extremamente importante, que é sobre as fontes de energia. Conhecer quais são as fontes limpas, as renováveis, quais são aquelas fontes que provocam maiores impactos à natureza, e são consideradas fontes de energia não renováveis, né? E principalmente no que refere-se à sua vantagem e desvantagem no seu uso. Então, o que fica para nós aqui como um aprendizado é que essas fontes de energia elas devem ser utilizadas de uma forma inteligente, de uma forma onde o homem possa ter o mínimo de respeito e diálogo com a natureza, porque ambos se beneficiam. Então, fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Não esqueçam de visitar a plataforma do Classroom e fazer as atividades propostas. Forte abraço a todos.